Bergasse, Viena. Uma rua larga, tranquila, 800 metros de comprimento. Noroeste de Viena, além de Schottenring. Estende-se do Allgemeines Krankenhaus, na esquina, até o Cais Franz Josef, no canal Danúbio. O número 19 é um prédio cinzento, fachada pesada de concreto trabalhado. A entrada maciça sob um arco, com largura suficiente para a passagem de uma carruagem, ostentando um frontão triangular achatado como uma lembrança de última hora, e um medalhão com a placa teutônica com o número branco sob o fundo negro. À direita, da porta trabalhada de carvalho maciço, um toldo protege a vitrina de um açougue com carne de vitela e salsichas vienenses gordas e albinas, em embalagens perfeitas. De pé no corredor de ladrilho está uma jovem inglesa, o rosto rosa pálido, nariz arrebitado, 20 e poucos anos, o cabelo castanho preso no alto da cabeça, sob um chapéu de palha sépia. O corpo esbelto, coberto por fina cambraia marrom, punhos justos, mangas bufantes, sem nenhum broche ou laço da gola alta, até a ponta dos sapatos pretos. Um chale, marrom de malha, cobre seus ombros. As mãos são protegidas por luvas de algodão marrom. Leva uma pequena bolsa cor de ferrugem, dependurada no cotovelo, e um guarda-chuva fechado. Guten Morgen. My name is Miss Lucy Robinson. Ela informa a mulher de vestido negro, de bombazina que a atende. É conduzida a uma sala entre o térreo e o primeiro andar. Miss Lucy está sozinha, sentada com as costas muito retas, as mãos cruzadas no colo, na ponta de um sofá confortável, coberto até o chão por um tapete persa de desenho intrincado, que se estende 1 metro para cima sobre o papel simples da parede. Sobre o sofá estão 2 almofadas de veludo, um cobertor dobrado e um travesseiro quadrado. Um grande número de pequenos quadros com molduras pesadas, primitivas, pensa ela. Uma porção de estatuetas espalhadas pela sala, que parecem chinesas e egípcias antigas. Janelas altas dão para um pátio com 3 árvores, e o inevitável aquecedor vienense de cerâmica descansa num canto. Quando a irmã de Freud, Rosa, mudou-se mais tarde, ele adicionou esse consultório ao apartamento de 18 cômodos no andar superior. Em 1895, Freud constava da lista telefônica. Ele fez daquela casa um endereço famoso no mundo todo. Morou ali até 1938. Passos apressados no andar de baixo. Surge um homem amistoso, gorducho, não chegado ainda à meia-idade, com terno escuro e gravata clara, farta cabeleira negra e uma bela barba. Ele ia diariamente ao barbeiro. Ninguém parece lembrar que Freud também foi jovem um dia. Nunca tive uma paciente da Inglaterra, Miss Robinson, disse Freud, desculpando-se, apanhando o guarda-chuva. É um país que admiro muito. Dei ao meu filho, que nasceu o ano passado, o nome de Olivier, em honra a Cromwell, seu grande Lord Chanceler até 1688. Lorde Protetor, corrigiu ela, como se estivesse instruindo uma criança pouco inteligente sob o estilo histórico. A restauração foi em 1660. Em 1688 foi a Revolução Gloriosa. Ah, muito obrigado. Porque veio de tão longe, da tranquila Inglaterra para Viena, a fim de ensinar os filhos do Dr. Schmidt? Meu pai quer que eu seja cosmopolita. Ele é o reverendo Horace Robinson, vigário de Slaughter-on-the-Marsh, nos Cotswolds. É uma cidadezinha encantadora. A igreja de São Lourenço é quase toda do século IX.
mas um pouco isolada entre os trigais e as plantações de batata. A estrada de ferro mais próxima passa por Birmingham. O campo inglês é famoso por sua beleza, diz ele. Basta ver os quadros de Turner. Constable, corrigiu ela outra vez. Eu acho que meu pai queria diminuir o número de filhas solteiras. Ele tem 7. Freud se interessou imediatamente. Amou intensamente seu pai alguma vez? Sim, quando era pequena. Freud balança a cabeça pensativamente. Ele sempre me deixava comer a parte de cima do seu ovo cozido de manhã. Quer deitar no sofá? Convidou Freud. Por favor, dê-me seu chapéu. Talvez queria desabotoar o sapato. Muito bem, indo diretamente ao assunto. Sente-se sempre cansada? Acho que simplesmente não estou dormindo tanto quanto preciso, disse Miss Lucy calmamente deitando-se. A casa é espaçosa e arejada. A comida, devo acrescentar, é excelente. Mas meu quarto dá para o Bahnhof. Naturalmente, durmo com as janelas abertas para ter ar fresco. Freud sentou-se numa poltrona de veludo verde, ao lado de uma das extremidades do sofá, com uma banqueta forrada de veludo para os pés. Por acaso não estará com clorose? Isso provoca cansaço nas jovens. O Dr. Smith excluiu a possibilidade de clorose. Ele insistiu para que eu viesse consultá-lo. Ele é um dos entusiastas do meu método, disse Freud carinhosamente. Estudamos juntos no Hospital Saint-Berthierry, em Paris, há 6 ou 7 anos, com o famoso Dr. Charcot. Eu sei, o Dr. Smith sempre conta durante as refeições que ambos viram o Dr. Charcot curar imediatamente com o hipnotismo uma jovem paralisada. A causa da paralisia me fascina. Seu noivado com um homem que ela não amava. Freud balançou a cabeça afirmativa e vigorosamente. O Dr. Smith termina a história dizendo que aquele caso revelou ao Senhor, como num relâmpago, o poder do inconsciente. Freud sorriu. Ele tem um talento para o exagero. Exatamente o que o Dr. Smith diz a respeito do Dr. Charcot. O Dr. Smith também tem um talento para o cinismo. Essas histórias corriam por toda Paris, mas a ideia que o Dr. Charcot me transmitiu foi suficiente. A paciente em si não passou de, como posso dizer, uma ilustração no seu livro. Acrescentou defensivamente. Miss Lucy franziu os lábios. Eu também tenho pensado nessa ideia, a mente inconsciente. Talvez ajude se me contar, convidou ele. Certamente jamais ocupou nenhum pensamento consciente na minha casa, informou ela. Meu pai teria ficado extremamente confuso se alguém o mencionasse. Ele reluta em discutir até mesmo a vontade e a consciência. Não que alguém em Slaughter-in-Demarche fale no assunto com muita frequência. Numa paróquia no interior da Inglaterra, o vigário tem de ser um homem prático. Os pobres, os doentes e os pecadores são identificados com maior solidez. Ela respirou fundo. Eu vi a mente como um relógio. Freud ergueu as sobrancelhas. Um relógio suíço de cuco? Olhamos para os ponteiros sem pensar. Olhamos para cima quando o cuco aparece e começa a cantar. Mas tudo o que vemos ou ouvimos do relógio é movido por uma mola forte, completamente invisível. Para mim, isso parece o trabalho da mente inconsciente. Muito bem. E a senhora, Miss Robinson? Tem seu encantador talento nacional para minimizar as coisas. Suponho que é uma comparação lógica, embora simples, admitiu cortesmente. Agora, o cheiro de pudim queimado. Achou que convinha ir direto ao ponto. Que tipo de pudim? Às vezes pudim de arroz queimado, às vezes pudim de pão com manteiga queimado. É o pudim para crianças que usamos na Inglaterra, doutor. Muito gostoso.
às vezes o pudim de sebo queimado, ou rocambole de geleia queimado. Isso acontece durante a noite? Freud segurava uma folha de papel. Eu gostaria de ouvir seus sonhos. Meus sonhos? Ela virou a cabeça para trás e olhou para ele. Mas eles voaram, esquecidos com o tempo. Um regato que, na sua corrida incessante, leva embora todos seus filhos. Shakespeare. Ele balançou a cabeça afirmativamente. Hinos antigos e modernos. Muito obrigado, Miss Robinson. Quer, por favor, escrever todos os seus futuros sonhos para mim, logo que acordar de manhã? Se o senhor assim o deseja, preciso lembrar de ter um bloco e um lápis apontado esta noite na minha mesa de cabeceira. Cruzou as mãos delicadamente sobre o estômago, com as luvas dobradas sobre a bolsa. Ao seu lado. O Dr. Smith disse que o senhor ia tocar em assuntos que, em companhia diferente, podem parecer extremamente indelicados. Tive a impressão de que ele achou a ideia muito divertida. Devo dizer que a grande maioria das neuroses graves das mulheres tem origem no leito conjugal, disse ele com afetada indiferença. Um argumento vou desenvolver no meu livro Estudos sobre a Histeria, a ser publicado no próximo ano. No leito conjugal, que eu tenho tanta probabilidade de conhecer quanto o leito do oceano. Freud foi lisonjeiro. A modéstia é um atributo encantador em qualquer mulher recém-casada. Não se trata de modéstia. Nada nos leva tão efetivamente à realidade temporal quanto ser membro de uma família numerosa, mantida pelo mundo espiritual. É tão impossível casar com uma governanta sem dinheiro quanto montar uma potranca manca. Ele protestou delicadamente. Mas sem dúvida na Inglaterra, uma boa família é um dote inestimável. Basta ler os livros de Charles Thackeray. William Makepeace. Não, a filha de um vigário não é socialmente estimulante para a classe dos ricos. É um artigo de fé aceito universalmente que o clero deve ser convidado para o chá, que pode ser delicioso, com sanduíches de pepino e bolo, mas nunca para a cerimônia socialmente correspondente de um jantar. Supongo que é Virgo intacta. Minha nossa, não. Se Deus nos dá de presente algo que a humanidade inteira deseja usar com avidez, às vezes com fervor alarmante, seria contra o espírito religioso, ou pior ainda, idiota não usá-lo. O Senhor não emudeceria o canto matinal dos pássaros tapando seus ouvidos. Não pintaria suas janelas de preto para esconder a luz do sol. Não se absteria nervosamente dos saborosos morangos com creme que Deus nos manda no verão. Freud balançou a cabeça solenemente. O princípio do prazer. Por que fazer do prazer um princípio? Ela parecia intrigada. É bastante delicioso do modo que é, e há tão pouco. Ocorreu a ele uma ideia instrutiva. Se posso dizer assim, a sexualidade é uma liga poderosa, que transmite tensão àquela mola tensamente enrolada que gira incessantemente, que faz funcionar seu relógio cuco, uma liga que chamamos de libido. Parece o nome de um jogo de criança. Posso garantir que as crianças, até mesmo os bebês, sabem como se joga. Miss Lucy continuou calmamente. Eu tenho um amigo na Inglaterra. Sim, o capitão Braswell Gregory, dos Dragões Ligeiros. Ele me viu indo para a igreja quando passava a cavalo e passou a assistir às matinas todos os domingos na primeira fila, cantando muito alto. Meu pai não podia deixar de notar e mais tarde, conversando com ele, teve a impressão de que o capitão Braswell Gregory era um homem profundamente religioso e permitiu que ele me levasse a piqueniques. Freud pensativamente passou a mão na barba perfumada. Temos um caso de inveja do pênis. Ela franziu levemente a testa. Eu não acho que invejei o pênis do capitão Braswell Gregory. Na verdade, admito que o considerei injustamente conveniente para ele nos nossos piqueniques,
pois só precisava ficar de pé atrás de uma árvore, ao passo que eu tinha que sentar nos calcanhares entre os arbustos. Mas achei que era um órgão muito desajeitado. E quanto aos anexos, ora, é como a tabuleta de um agiota dependurada na roupa de baixo. Não, eu não o invejei de modo algum, informou ela com firmeza. Seu problema pode ser também a expressão do complexo de Édipo, respondeu Freud, anotando alguma coisa com sua caneta tinteiro. Não sei o que dizer. Numa escola feminina não se aprendem os clássicos. Resumindo, como vocês dizem tão bem na Inglaterra, todo menino deseja casar com a mãe. Para isso, evidentemente, primeiro precisa matar o pai. Ele teme que o pai queira evitar as duas coisas mandando castrá-lo. Aplica-se também às mulheres quando é chamado complexo de Eletra. Eletra é uma peça teatral de Sófocles, um escritor grego do qual já deve ter ouvido falar. Esses impulsos, é claro, inflamam-se com o fogo do nosso mundo, muito abaixo da superfície pacata e que ignora sua existência, explicou ele. Espero que sim. Trinchar o peru de domingo é exercício de esgrima suficiente para qualquer pater familias. Deve compreender que nós todos temos em nossas mentes o ego que reprime os desejos sinistros do tio Id. Como papai e nós, suas filhas. O ego é completamente controlado pelo superego, como mamãe. Freud levantou-se. Teremos outra consulta no próximo mês. Depois dos seus sonhos, há um motivo escondido no fundo da sua mente para o cheiro de pudim queimado, Miss Robinson. Exatamente como devia haver um motivo para o rei Alfredo queimar os bolos. Se o senhor diz, tenho certeza de que havia uma razão inconsciente até mesmo para Napoleão incendiar Moscou, disse ela graciosamente, sentando e apanhando os sapatos.